Pronto. Então, nós vimos que existem os aspectos por signo. Agora, vamos ver o aspecto por graha. Tá? Tem gente aí que estuda astrologia védica 20 anos, 30 anos, só conhece o aspecto por graha, não conhece por signo. Tá? Mas eu te digo já que a pessoa que não compreende os aspectos por Ashi e não usam, elas estão perdendo muito conteúdo da astrologia védica, que ela é super necessário e super eficiente. Há um tempo atrás, um amigo que já estudava uns 10 anos de astrologia virou para mim e falou: olha, eu estou usando agora os aspectos de Rashi e Drish, estou achando muito bom, muito interessante, está funcionando bem. Né? Só que ele, depois de uns 10 anos, foi descobrir que o Rashi Drish funciona. Na minha escola, a gente aprende Rashi Drish do início, como vocês estão aprendendo agora, junto com o Graha Drish, né? Que a gente segue um método. Né? Mas por aí as pessoas vão estudando do jeito que podem, elas vão lendo aqui, acolá, lendo aqui, acolá, e algumas coisas vão saltando porque não viram, não passaram por aquilo. Né? E eu estou assim, simplificando tudo na astrologia védica pode ser mais complexo ou mais simples. Né? Então, eu estou trazendo aqui da forma mais simples, mas existe mais elaboração que a gente vai assimilando com o tempo. Tá? Mas os princípios mais importantes eu já vou falando agora. Os aspectos por graha ou por planeta, eles têm uma diferença do aspecto por Rashi, né? Porque o planeta representa pessoas, né? E o aspecto de graha ele tem na astrologia védica a gente chama de Isha. Isha é desejo. O aspecto de Graha tem Isha, tem desejo. Né? O de Rashi não tem Isha, não tem desejo. Fica uma coisa assim meio flutuante, meio duvidosa para o ocidental, né? Que não está acostumado com esses termos. Né? Mas isso está muito ligado à filosofia hindu. Né? Se você for olhar no budismo, a causa de todo sofrimento está no desejo. Né? Então, o aspecto de Graha tem isso, tem desejo. Então, ele tem um laço kármico pesado, uma carga, um conteúdo kármico pesado, desejo. O desejo ele é seguido de sofrimento. Né? Todo desejo, de alguma forma, ele traz consequências e algum sofrimento. Né? Aí entra a filosofia hindu, né? Do karma, né? Que o ocidental ele assimila esses conceitos de forma fragmentada. Né? Primeiro, o ocidental entende que pensa que karma é tudo que é negativo. Ah, karma? Não, tal pessoa é meu karma. Né? Ele já pensa tudo que é negativo é o karma. Né? Só que o karma não é positivo nem negativo, é causa e efeito. Aquilo que você faz, você colhe. Né? Mas o que você faz com um desejo. Né? Então, esse desejo aí, né, ele gera karma. Né? Entende? Então, e a maneira de calcular os aspectos de Grahadrish, de aspecto por planeta, é um pouco diferente, um pouquinho mais complicado. Vocês vão ter que usar a memorização ou voltar aqui nas regrinhas várias vezes, mas depois que você vê várias vezes o mapa, olha, procura, você vai pegar de cabeça. Isso não é difícil. Tá? É só exercício, é igual tabuada. Para quem a criança que nunca viu tabuada, ela no início vai errando, vai memorizando, depois aquilo lá está de cor salteado. Né? Tá? Então, vamos ver aqui
os aspectos de Graha. Cada planeta lança um tipo de aspecto, um aspecto em determinadas casas, né? Então, esses são os aspectos de Graha. Nós vamos ver os planetas, alguns fazem aspecto igual ao outro, né? E nós vamos pegar esse grupo, assim, os grupos que fazem iguais, aspectos iguais, né? E depois vamos ver os outros. Então, o primeiro grupo, o mais fácil, tá? Não, aqui. O primeiro grupo está aqui. O primeiro grupo é o Sol, Lua, Vênus e Mercúrio, que são os mais fáceis. Eles só fazem aspectos de Graha para casa oposta, né? Sol, Lua, Vênus e Mercúrio só faz aspecto de Graha para o signo oposto, tá? Então, esse é o mais simples, mais fácil de guardar, né? Então, vamos ver aqui. Sol, Lua, Vênus e Mercúrio, eles estão fazendo... Vênus está aqui em Libra fazendo aspecto com Áries, né? E Áries é a casa 7. Então, Vênus está lançando aspecto na casa 7. Sol está aqui em Virgem, lançando aspecto com Peixe, na casa 12. Não tem planeta, mas ele está lançando um aspecto ali. Por enquanto, não se preocupe em tentar entender o aspecto para uma casa vazia, porque a gente entendendo o aspecto entre planeta e planeta, isso depois fica bem fácil para uma casa vazia. Evêncio, por que você fala que o Sol está em Virgem? Isso eu ainda não peguei. O Sol está em Virgem? Por quê? Porque esse gráfico aqui, tá? Áries está sempre nesse quadradão aqui do meio superior, aí ele vem no sentido anti-horário, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. E o Sol, Sun, SU de Sun, está aqui em Virgem. Mas você não falou que começa com ascendente? A casa 1 começa no ascendente? O Sol está na casa 12, ascendente está aqui, casa 1, né? Aí casa 2 aqui, casa 3 aqui, 4, 5, dá a volta toda, o Sol está na casa 12 em Virgem. Tá? Na Virgem? Tá bom. Certo? Entendi. Tá, obrigada. Então, o Sol só faz um aspecto de Graha, que é o signo oposto dele, que ele está em Virgem, então o signo oposto é Peixe. Mercúrio também só faz um aspecto com a casa oposta, o signo oposto. Mercúrio está em Leão, faz aspecto com Aquário, a casa oposta, signo oposto. É claro que quando a gente vai analisar um mapa, você vê o signo oposto, você já está olhando as casas, né? Mercúrio está na casa 11, fazendo aspecto com a casa 5. Sol está na casa 12, fazendo aspecto com a casa 6. Vênus está na casa 1, fazendo aspecto com a casa 7. Né? E Vênus, Mercúrio, Sol e Lua. Cadê a Lua? Está aqui. Ó. A Lua está em Sagitário, fazendo aspecto com Gêmeos. E aí, Saturno está em Gêmeos. Então, a Lua faz aspecto com Saturno. Tá? O Guru, nessa velocidade, eu vou ter que botar slow motion. Fala sério, criatura. Porra, não. Aí já tá os doutorandos, estão até achando graça. Quem não conseguiu pegar, tá eu e Lisane ali, desesperada. Cadê os planetas? Assim não vai dar, Guru. Porra, fala sério, né? Mas o que você não está acompanhando? Uma criatura, tu foi embora, eu não consegui seguir. Aonde que estava o quê? Porque eu estava aqui, casa 2, 5, você foi embora. E eu fiquei aqui, cadê? Parei, casa 11, aí tem Júpiter, Mercúrio, que vai fazer alguma coisa lá em Aquário, do outro lado. Na casa 5. Na casa 5. Aí não tem nada. Uhum. Mas, no momento, a gente só quer saber o aspecto que Mercúrio faz. Aí ele faz aspecto na casa oposta, né? Se ele está em Leão, ele faz aspecto em Aquário.
Sim, não tem nada. E vai ser na casa 5. Aí depois o Sol. O Sol está na casa 12, ó. Ascendente está aqui, Tá, vai ser casa 1, peixes. 2, ele Do dá a outro lado. volta, 12 está aqui, Peixe, né? peixes. Aham. A Vênus está na casa 1, faz aspecto com a casa oposta, 7. que é a Sim, casa 7, que está em sim, Áries. Ó, eu botei o símbolo de Áries sim. aqui para facilitar. E depois a Lua. Moon é de MO de Moon, né? E a Lua está aqui em Sagitário. Ó. Se aqui é Libra, Casa 3 gêmeos. então aqui é Libra, que é Sagitário e o outro Escorpião, lado vai ser Sagitário. gêmeos. Isso. Ah, que Aí a tem Lua faz Saturno. aspecto com a casa oposta, que é Gêmeos. Né? Então, E tem Saturno ali. então ela faz aspecto com Gêmeos e Saturno, que está lá em Gêmeos. Né? Uhum. Tá? Então, o aspecto faz o contato da natureza dela com Saturno. Tá? Mas, por enquanto, a gente não está querendo saber da interpretação, a gente quer saber do contato, da mecânica, né? O aspecto, o contato entre os planetas. Né? E aí, esses 4 planetas, Sol, Lua, Vênus, Mercúrio, só faz um aspecto que é com a casa oposta. Você só tem que lembrar isso por enquanto. O aspecto de Graha. O de Rashi é na outra regra que a gente já viu. Né? Não vamos nos preocupar por enquanto. Né? Vamos agora olhar só os de Graha. Tá? Então, esses 4 são mais fáceis porque eles só fazem um aspecto, que é o da casa oposta. Agora vamos ver os outros. O próximo vai ser Marte. Tá? Marte faz 3 aspectos de Graha. Ó, um com a casa oposta. Tá? Vocês vão ver que quase todos os planetas fazem aspecto com a casa oposta. E o Marte também faz aspecto com a casa oposta, mas ele tem mais 2 aspectos, além da casa oposta. Ele faz aspecto com a casa 8 a partir da posição dele e com a casa 4 a partir da posição dele. Tá? Então, Marte está aqui em Virgem, nós vimos que Marte estava em Virgem. Se você contar 4 casas, contando a posição de Marte, Marte está em Virgem 1, Libra 2, Escorpião 3, Sagitário 4. Então, Marte está fazendo aspecto com Sagitário e com a Lua, aqui que está em Sagitário. Depois ele faz com a casa oposta, que a gente já viu, né? E com a casa 8. A casa oposta é a casa 7. E a casa 8, ele faz aspecto também. Tá? Não tem planeta nenhum, mas ele está lançando aspecto, ele está lançando o raio dele da natureza marciana. E aí vocês estão vendo que o aspecto de Graha exige que você memorize essas posições, mas estão aqui os slides para facilitar a visão para vocês. Essa que você falou, isso que você falou, é essa triangulação de casa 8, casa 4 e casa 12? Os 3 aspectos de Marte é casa 4, 7 e 8. Né? Ele só faz esses 3 aspectos por Graha. Tá? Então, vocês têm que guardar isso no momento. Vamos ver o próximo. O próximo é Saturno. O aspecto de Saturno, ele faz aspecto com a casa oposta também, como quase todos. O único que não faz aspecto com a casa oposta, não faz aspecto nenhum de Graha, é Ketu. Tá? Então, a gente só não vai se preocupar com Ketu nesses aspectos de Graha, mas os outros todos têm. E todos têm um aspecto com a casa oposta. Então, o Saturno está aqui ó, em Gêmeos, ele faz aspecto com a casa oposta, que é a casa 7. Casa 7 a partir da posição dele, tá? Não é a partir do ascendente. Então, ele faz aspecto com a casa 3 e com a casa 10 a partir da posição dele. Então, vocês têm que contar a partir da posição do planeta, 3 casas. Então, o Saturno está em Gêmeos, ó. Gêmeos é 1, Câncer 2, Leão 3. Então, ele lança aspecto aqui para Júpiter e Mercúrio. Ele lança aspecto com a casa oposta, que é em Sagitário, onde está a Lua. E lança aspecto com a casa 10, que é,
Se você contar, né, vai dar casa 7 aqui, casa 8, casa 9, casa 10 aqui em peixe. Tá? Então, Saturno faz aspecto com 3, 7 e 10. Tá? A regra está aí, é fácil de guardar. E, por último, vamos ver Arro e Júpiter. Eles têm algo em comum, fazem vários aspectos em comum, só tem uma pequena diferença. Então, coloquei os dois juntos aqui. O Arro, ele faz 4 aspectos e o Júpiter faz 3. Mas todos os 3 tipos de aspecto que o Arro faz, que o Júpiter faz, o Arro também faz. Só que ele faz mais um aspecto, que é esse da casa 2. Só que a casa 2 a partir da posição dele. Né? Então, vamos ver, o Arro está aqui em Câncer, ele faz aspecto aqui com Leão, casa 2. Ele faz aspecto depois com a casa 5, 7 e 9. Casa 5, ó, o Urano está em Câncer, você vai contar, ó, 5 casas, vai cair em Escorpião, 7 é a casa oposta sempre, e 9 vai cair em Peixe. Vocês vão ver que a casa 5 e 9 sempre vão ser do mesmo elemento. Né? Então, se o Urano está em Câncer, ele vai fazer aspecto com Escorpião e Peixe. Né? Então, 5 e 9 têm o mesmo elemento, fazem a triangulação. E a casa oposta, que é o signo oposto. Né? Então, ele está em Câncer e vai fazer com Capricórnio. Né? Só que quando a gente faz aspectos, você está sempre reajustando para ver em que casa está caindo em relação ao ascendente. Né? Então, ele está lançando aspecto para Escorpião, que é a casa 2 a partir do ascendente. É a 5 a partir do Urano, mas é a 2 a partir do ascendente. Nos interessa saber a partir do ascendente. Para calcular o aspecto, você precisa contar a partir do Urano. Mas o que interessa mesmo na nossa interpretação é a partir do ascendente. Caiu na casa 2. A casa 7 do Urano caiu em Capricórnio, na casa 4 a partir do ascendente. E a casa 9 do Urano caiu em Peixe, que é a casa 6 a partir do ascendente. Tá? Então, veja que vocês vão ter que assim, deslocar o olhar para achar as casas. Né? Você sabe que a casa oposta é sempre a 7, né? E você olha a cruz aqui, ó, casa 4, casa 10, casa 7, 4 e 10. Fez essa cruz aqui dos Kendras. A gente fala que é Kendras. Na astrologia ocidental, eles chamam de ângulos. Né? Tá? Mas Kendra e ângulo se traduzem, é a mesma coisa. Então tá, Urano faz esse aspecto aqui, 2, 5, 7 e 9. Agora, o Júpiter só faz aspectos de casa 5, 7 e 9. Então, 5 e 9 a gente sabe que é o mesmo elemento. Então, se o Júpiter está em Leão, o aspecto de 9 vai cair em Áries e de 5 vai cair em Sagitário, a partir da posição dele. Né? Tá? Eu coloquei os aspectos de Júpiter com amarelozinho e os de Rahu com essa bolinha cinza. Né? Então, a casa oposta todos fazem, com exceção de Queto. Queto não faz aspectos de Graha. Por quê? A gente fala que todo aspecto de Graha tem isha, tem desejo. Mas Queto é um planeta da emancipação espiritual, da liberação espiritual. Então, Queto não tem desejo. Na verdade, ele desapega as pessoas dos desejos. O papel de Queto é outro. Né? Então, Queto não tem aspectos de Graha. Tá? Pode ser que alguma escola aí, alguém ache que Queto faz aspecto de Graha, mas na minha escola, na minha escola não consideramos aspectos de Queto, de Graha, só de Rashi, tá? Então, vimos aqui como que são os aspectos de Graha. Você tem essas regrinhas, né? Você tem que guardar.
Aqui, ó, o Rahu é 2, 5, 7 e 9. Esse aspecto de casa 2 para Rahu, quase ninguém conhece, tá? Só na minha escola mesmo que eu já ouvi falar desse aspecto. Por aí, o pessoal não faz ideia que Rahu faz esse aspecto, mas ele faz, tá? Oi, Bento. Oi, pode falar. Era isso que eu ia perguntar mesmo. Se nas outras tradições, que é a primeira vez que eu estou escutando o Diraho fazer aspecto na casa 2, Uhum. então em outras tradições, em geral, coloca 5, 7 e 9 só, né? Vai ter 5, 7, 9, vai ter... deixa eu ver. É possível que tenha outras configurações do Rahu. E o Ketu, sinceramente, eu não sei o que o pessoal pensa do Ketu por aí, mas o Rahu, eles falam do aspecto 5, 7 e 9. Tá? Eu já ouvi falar. Tem gente que pode dizer que nem Rahu nem Ketu não fazem aspecto, tá? Mas consideração. Aí, olha bem, essas escolas que têm regras diferentes, não quer dizer que porque elas têm regras diferentes, elas estão erradas, tá? Porque na Índia existem muitas tradições astrológicas diferentes, tá? Por exemplo, o mestre do Yogananda, ele era astrólogo, e ele tinha um sistema de astrologia que ninguém se conhece, só quem estudou com ele. E ele não fazia muita propaganda do seu método, ou seja, ele ensinava para alguns discípulos. E eu sei que tem um discípulo do discípulo dele, lá na Índia, lá em Rishikesh, que de vez em quando dá uns cursos falando desse sistema dele, né? Então, tem alguns sistemas que consideram coisas que outros sistemas não consideram. Eles ficam guardando segredos, né? E, dentro da lógica deles, o sistema vai funcionar, né? Porque ele não considera uma coisa, mas considera outras. Então, é um sistema de astrologia, né? Então, a gente não fica nesse conflito de um ser mais ou menos que o outro, né? Tá? Mas eu vou dizer para vocês que o sistema que o meu professor segue, ele vem de toda uma tradição de um yogi chamado Achyutananda. Ele era discípulo de um grande Bhakti Yogi, né, chamado Chaitanya Mahaprabhu. Não sei se vocês já ouviram falar. Chaitanya Mahaprabhu, para os Hare Krishna, já ouviu falar, Matheus? Sim, eu ouvi falar. Para os Hare Krishna, Chaitanya Mahaprabhu era como se fosse encarnação de Vishnu, né? Uma encarnação de Krishna, né? E ele teve 12 discípulos principais, e um desses era o Achyutananda. Embora o Chaitanya Mahaprabhu não ensinasse astrologia, esse único discípulo do Chaitanya Mahaprabhu, que é o Achyutananda, era estudioso e conhecia astrologia e desenvolveu essa tradição, né? Então, ele tinha assim, conceitos, estudos profundos sobre várias coisas, inclusive sobre mantras, coisa que os Hare Krishna nem entendem muito, porque eles seguem uma outra tradição de mantras, né? Mas na Índia eles toleram muito mais as diferenças do que o Ocidente. O Ocidente ele é cheio de preconceitos, né? Se você for chamar por exemplo, já vi o caso, né? Tem alguns grupos de pessoas que são Hare Krishna que cantam que cantam mantras, né? Então, um amigo meu que é professor de yoga chamou esse grupo para cantar alguns mantras lá
para a turma dele, só que eles se recusaram a cantar mantras de Shiva, né? Então, veja, eles têm alguns pontos que entram em conflito com as regras espirituais deles, né? Só que o Achyutananda, ele tinha todo um sistema de mantras que não tinha esse preconceito todo que a escola hoje chamada de Hare Krishna tem, né? Porque na Índia eles são muito mais tolerantes, só que aqui o ocidental ele é muito cheio de preconceito. Então, o ocidental, quando ele assimila o conteúdo hindu, ele inclui os seus preconceitos ocidentais no campo da religião. E aí fica uma mistura diferente. Não é o que existe na Índia, mas é uma versão diferente aqui do Ocidente, né? Tá? Então, estou falando isso porque, como a minha escola tem essa tradição toda, também a gente lida com mantras de uma forma diferente, né? Vários mantras que o meu professor falou, ensinou, eu não acho em livro nenhum por aí, não é? Tá? Os mantras, eles seguem eles fazem muito mistério sobre os mantras, né? Existem livros que eles colocam mantras escondidos nos textos, né? Por exemplo, a primeira letra de cada verso vai compor um mantra. Se você ir juntando essa primeira letra do primeiro verso com do segundo verso, do terceiro, do quarto, aí você vai montar um mantra no final. Eles escondem o mantra dentro de um texto, né? Tem essas coisas todas dentro dos sistemas de mantra, né? Bom, mas voltando aqui para a astrologia, para os aspectos, encerramos os aspectos de Graha, tá? E agora nós vamos começar a elaborar alguns exercícios, tá? Eu vou ensinar para vocês uma técnica de interpretação simplificada, é claro, mas com essa técnica vocês podem explorar isso de forma bem ampla, mas vocês têm que entender o beabá primeiro, não pode querer dar muitos saltos, que é normal de você querer saber tudo da astrologia, mas não tem como dar saltos, você tem que aprender uma coisa de cada vez. Vou dar um corte aqui, a não ser que vocês queiram perguntar alguma coisa.